Oi, pessoal, é uma alegria estar aqui com vocês e ao lado da Kelviane, essa profissional que eu admiro demais, top das galáxias, porque é nutrição materno-infantil, a especialidade dela, tem experiência com a PLV, né? Tem um coração lindo, chegou aqui na Petit para somar demais e hoje a gente vai conversar sobre a PLV, né? Que é um assunto tão importante e delicado que a gente precisa trazer consciência para as pessoas. A gente estava conversando aqui que muita gente não tem noção da diferença entre intolerância à lactose e a PLV, né, Caviane? Isso, exatamente. É um prazer estar aqui, né? Raquel também tem uma vivência, né, com a PLV, com sua filha. E isso, a prática, ela faz toda a diferença, mas é tão importante a gente falar dos fundamentos e do que é, né? Esse desafio, essa dificuldade de saber entre o que é a PLV e intolerância à lactose, é bem importante falar, Raquel. Porque muitas vezes simplifica a PLV por achar que é uma intolerância à lactose. Sendo que a PLV ela é uma reação imunológica do corpo. Então, a criança é quando o corpo dela se defende como um agressor que está entrando no corpo daquela criança. E ela pode vir, em casos mais extremos, a ter uma anafilaxia, né? Então, chegar a casos de internar, hospitalizar, ou então a óbito mesmo, né? Então a PLV é muito mais grave do que uma intolerância. E os sintomas da Exatamente. intolerância são mais localizados. Isso, sintoma da intolerância, ele é mais a nível intestinal. Normalmente uma criança que tem intolerância, ela vai ter diarreias, ela vai ter gases, estufamentos, desconfortos. Então não agrega valores à questão de vida ou morte. Já o APLV, por ser imunológico, todo o corpo trabalha para defender, achando que aquele alimento, aquela proteína é um agressor para o corpo, né? Então ele trabalha e por muitas vezes ele não tem as defesas suficientes e pode gerar consequências mais graves com essa criança. Por isso que é tão séria essa conscientização, né? A gente trabalha com os pais aqui da Petit, porque não é só no alimento que a proteína está, né? A proteína pode estar no material escolar, na massinha, na tinta guache, no giz de cera, num balão. Então aqui na Petit a gente tem esses cuidados para evitar que essas fontes de proteína do leite cheguem em contato com as crianças que a gente sabe que não pode, né? E acaba que a gente tem um perfil de proteger todas, né? Exato. Acaba que na Petit não entra leite de jeito nenhum, porque a gente não pode dar leite para uma e não dar para outra, né? A gente pensa muito na questão da inclusão. Então, falando sobre o leite que não entra na cozinha, como é que é o cardápio da Petit, né? Sem leite, como é que funciona? E sem ovo, né? Nós somos limpos de leite e ovo. Eu vou te responder já essa pergunta, mas eu vou voltar um pouquinho sobre essa parte, que uma vez mamãe me perguntou assim, gente, eu não sabia que era tão sério, porque ela trouxe o lanche, uma lancheirinha para a criança, e a escola chamou, né? E orientou a ela que não poderia, explicou o porquê, e foi que ela ficou bem assustada. Então eu acho que é tão importante a gente falar isso. O que acontece? Intolerância à lactose é sobre o açúcar do leite. Então, ela é fácil de ser retirada ou até colocar uma enzima para digerir. A PLV é a proteína do leite. A proteína a gente não tem como retirar. E algumas crianças que são APLVs têm alergias também aos traços do leite. O que é esse traço? Ele é um componente que tem no leite que quando ele entra em contato, Raquel, com algum material, seja uma colher, uma panela, um utensílio, qualquer item, aquele traço da proteína que está lá, ele não sai. Então esse é o nosso cuidado, porque normalmente quando uma criança ela tem uma alergia extrema que é até aos traços, ela não pode estar em nenhum contato com esse utensílio, seja toque de pele, não é questão né, só dele comer, é o toque da pele, é o respirar às vezes no ambiente que tem aquela proteína do leite. Então a gente tem esse zelo por isso. E aí indo para a parte do que você perguntou, de como a gente tem esse cuidado, nós entramos em contato com todos os saques, né, no caso de produtos que são industrializados, de processos de empresas maiores, e aí através de e-mail eles nos confirmam se tem leite, se não tem, ou se tem traços, porque às vezes eles têm maquinários compartilhados. Que é aí que entra aquela expressão contaminação cruzada. Exatamente, é aí que entra a contaminação cruzada. O que seria, né? Vou dar um exemplo para uma mãe entender em casa. Ela fez um mingau numa panela, lavou aquela panela e depois fez um arroz. Aquele arroz ele está com traços de leite, mesmo que ela tenha lavado, como eu disse, escaldado,
todas as formas, não existe como retirar os traços daquele utensílio. E às vezes as indústrias, elas compartilham o maquinário. Então elas fazem um produto com leite e depois elas fazem um sem, mas nesse compartilhar ficou traços. Então tudo isso a gente tem esse cuidado com o fornecedor para estar entendendo melhor. Uma característica aqui da Petit, Viane, é que a gente se preocupa muito com a necessidade da criança. Então, teve alguns momentos que a Petit não tinha um rigor tão grande no passado. A gente tinha o controle do leite, mas, por exemplo, há muitos anos atrás, a gente não tinha o controle de traço. Até que chegou um alimento que necessitava do controle de traço. E aí é até uma questão histórica, né, da Petit, foi quando a gente começou a implantar o controle de traços. E não entra mais, né, utensílio de fora. Então, se uma professora trouxe uma faca para cortar uma maçã para ela comer na hora do lanche dela, essa faca nunca pode entrar na nossa cozinha, né, na cozinha que prepara o alimento das crianças, assim como também nenhum utensílio da cozinha pode sair para nenhum outro alimento que não seja produzido aqui. Exatamente. Outra coisa que eu estava lembrando agora, Kelviane, é que as mães ficam angustiadas quando se trata de aniversários. Né? Os aniversários aqui na Petit é um risco para a criança, né? Poxa, no dia do aniversário eu não vou mandar o meu filho, né? E eu vi, assim, me emocionei muito no dia que uma mãe... a gente fez um aniversário, né, que a gente chama de inclusivo, que nenhuma criança comia leite, né, nenhum dos alimentos continha leite, e a mãe, muito emocionada, né, chorando, me agradeceu e disse, olha, meu filho nunca teve essa experiência em nenhum outro lugar da vida dele, né? Então, como é a segurança aqui nos aniversários? E esse olhar de cuidado é muito forte na Petit, né? Por uma criança... A gente zela todo aquele ambiente, e isso é muito lindo, porque isso é amor, né? Então, nessa parte, a gente também vai para os aniversários. Nós temos uma empresa que nós confiamos, passou por um processo nosso de avaliação, né? Que ela faz os alimentos do aniversário, o bolo, o salgadinho, e também a Petit oferta, né, como uma cortesia, o suco ou a pipoca, dependendo da série, né, um biscoito, tudo é avaliado, mas tem essa parte. Por isso que a gente pede para os pais não trazer. E esse cuidado, Raquel, não é só no alimento, a gente tem também nas lembrancinhas, uma toalha de mesa, né? Porque até como eu expliquei a questão dos traços, né? Se eu colocar, eu uso em casa a toalha, mas eu lavei e trouxe, mas se ela tiver tido um contato com algum alimento com leite, aquela toalha veio com traços. Então, todos esses detalhes a gente procura olhar zelando por uma vida, né? Pela importância daquela vida. A lembrancinha que vai para casa também passa por essa avaliação, né? Exatamente, porque tem o tipo de giz de cera, de massinha, de modelar, de balão, tudo isso eles podem ter traços, então a gente precisa estar avaliando também. Quando a gente fala assim do trabalho de conscientizar os pais, que a gente chega junto sempre no período dos aniversários, né, a gente também tem uma preocupação com outros produtos que não são, como eu já falei, de alimentação, mas que pode conter leite. E nem sempre a gente tem crianças tão sensíveis, como você estava falando, né? Pode dar um choque anafilático, a criança tem sensibilidade a traços. Tem crianças que têm uma sensibilidade menor, tem uma certa tolerância, mas existem algumas que têm uma sensibilidade ao toque, né? A produtos de higiene, então pode conter leite no shampoo, no hidratante, no protetor solar. Isso é tão difícil a gente chegar nesse ponto, né? Falando assim como gestão da escola, porque a gente entende que para aquela criança aquilo ali é essencial para ele, não é uma preferência, é questão de saúde, de vida, né? E para as outras crianças é considerado uma coisa banal, né? Para os outros pais que não têm esse entendimento. Então a gente como é que a gente faz? A gente entra em contato com os pais e explica a situação, diz, na salinha do seu filho tem uma criança extremamente sensível, como é que você pode nos ajudar? A gente não pode exigir a marca do shampoo que ele vai trazer, mas a gente pode sugerir, quando você puder, dá uma olhadinha nessa lista, porque esses aqui são os mais seguros, né? Da mesma forma para outros produtos de higiene. E o pai não, por algum motivo, ele mandou um shampoo e a criança vai ter que usar aquele shampoo que tem, ou então ele não é seguro. Como é que a gente faz? A gente bota a criança que tem alergia para ser o primeiro a tomar banho, para não ter perigo de estar próximo, né, do outro colega que está usando outro produto de higiene. E assim a gente vai, né, procurando esses caminhos de realmente cuidar, de zelar pela vida. E parece ser um processo longo, né, e bem desafiador, mas
Quando a gente tem um circuito fechado, quando a gente já consegue organizar toda a escola nesse entendimento, ele flui. E é isso que acontece com a gente, né? A gente tem todo esse cuidado, por exemplo, o professor precisa lanchar, como a Raquel falou, a gente tem o cuidado de guardar a faca. Na realidade, eles têm o refeitório deles, que não tem acesso à nossa cozinha, e aí a gente consegue fazer esse local separado. Então, são algumas estratégias que foram criadas aqui para garantir esse zelo e esse cuidado. Falando assim da nossa equipe, né, são uma série de cuidados, eu posso estar citando aqui a questão do uso da farda do profissional. Ele não pode estar se alimentando com a farda que ele vai ter o contato com a criança, né? As meninas usam uma batinha e sempre elas tiram essa batinha na hora de comer. E tem também a disponibilidade de usarem um avental. De repente é um outro fardamento que não é a batinha, usa um avental na hora de comer, né? A obrigatoriedade da lavagem das mãos e da boca sempre depois que elas comerem. Nenhum alimento pode circular nas dependências da escola. Ela trouxe na bolsa dela um lanche dela, ela pode comer na hora do lanche, mas vai ser naquele espaço exclusivo para isso. E sempre, né, depois que se alimentar, lavar a mão, lavar a boca, higienizar. Se tiver uma garrafinha de água que vai para voltar para a sala, a garrafinha de água tem que ser higienizada. O celular, tem que ter muito cuidado para não estar manipulando o celular e alimento ao mesmo tempo. Os calçados, né? A gente sabe que o que a gente anda aí pode pisar em alguma coisa na rua, então o calçado que a professora usa fora da escola, ela não usa dentro de sala, porque a gente sabe que as crianças podem colocar a mão no chão. A gente precisa ter cuidado com os produtos de higiene das professoras, né? O ideal que a gente pede é que elas não usem, evitem o máximo, porque a gente sabe que pode ter leite numa maquiagem, pode ter leite num protetor solar, mas algumas coisas a gente não pode proibi-las, né? Sim. E aí os que a gente não pode proibir, a gente vai procurando essas marcas limpas, que sejam garantidas, que sejam seguras, para que a professora realmente esteja em contato com a criança sem trazer esse risco para ela, né? Existe uma dificuldade também, eu tô falando tanto, né, Caviane? Pode falar, porque você é expert no assunto. Tá, galera? A prática. Existe um cuidado também que a gente tem que ter com os alunos que vêm de fora, sabe? Teve uma vez no passado, que uma mãe desinformada chegou com um sorvete, entrou na escola, já estava na recepção e quase oferecendo sorvete para uma das crianças. A nossa coordenadora partiu assim, aquelas cenas de filme, sabe? E entrou assim na frente e foi explicar com muito jeito. Então hoje a gente tem uma plaquinha lá no portão: por favor, não entre com alimentos, nós cuidamos de crianças alérgicas. Realmente os pais não podem entrar, não pode mandar na mochila, não pode mandar para lembrancinha, né? Já teve mãe que veio com bolo para cantar os parabéns, ela disse: olha, é só para foto, a gente não vai cortar o bolo. Não pode, né? Esse bolo não pode nem entrar na Petit. E assim a gente vai, né? Assim, outra coisa que a gente lembra, as crianças que vêm de casa, vêm com alimentando-se às vezes no carro, né? A rotina da família a gente não pode intervir, mas a gente pede para que as professoras e os pais estejam atentos. No momento do ingresso da criança na escola, tem a lavagem de mãos. Porque uma mãozinha suja de uma manteiga de uma tapioca que pega no parquinho é risco de vida para as crianças mais sensíveis, né? Então tem todo o protocolo de limpeza que a gente inclui a nosso setor de manutenção para estar nessa escala de limpeza, de higienização, envolve a coordenação, envolve a enfermaria, né? Então toda a equipe da Petit é voltada, tem um olhar para a questão de alergias, né? Tu pode me falar um pouco, Kelviane, também sobre alergias a outros alimentos que não seja o leite, que acontece aqui na Petit também? Então, Raquel, nós temos aqui crianças com várias alergias alimentares, né? Vários tipos. Nós focamos, na realidade, muito na APLV, que é a alergia à proteína do leite, porque a gente sabe que é um caso extremo, né? Caso resposta imunológica. Uma alergia alimentar, a gente tem aqui, por exemplo, a banana, a manga, a castanha, a corantes. Então, são várias, mas que não deixam de ser cuidadas por nós também. Porém, o alimento entra aqui, por exemplo, banana, a gente serve para as outras crianças, só não serve para aquela que tem alergia, porque como a resposta dela é local, né, é uma alergia a nível intestinal, então só se a criança ingerir é que ela reage. Então a gente não precisa ter esse temor de não entrar na escola. Ele entra,
Mas aí a gente tem esse cuidado para aquela criança não consumir. E como é que eu faço para a criança não consumir, né? A gente faz um questionário que os pais respondem sobre a alimentação e a anamnese, e nelas a gente pega todas as informações de alergia. Após pegar essas informações de alergia, nós colocamos em um relatório que nós temos, uma ficha de informações de alimentação e nutrição, e elas são enviadas para toda a escola, a equipe da escola, como professores, coordenação, né, e a cozinha. E aí a gente tem um processo de cuidado em todas as etapas para que essa criança que tem alergia a esse alimento, ela não venha a consumir para não ter reação, certo? Então, nenhuma criança pode começar o seu primeiro dia de aula sem essa informação estar bem divulgada, né? Exatamente. A ficha do pai tem que ser preenchida, né? Sim. A professora já tem que ter recebido essa informação, a Sim. cozinha já tem que ter recebido essa informação. A urgência dos pais nos passarem essa informação é muito importante, né? Inclusive, não só no início do ano, mas no decorrer, porque às vezes tem mudanças, né? As alergias às vezes aparecem no decorrer do ano, no caminho de vida daquela criança, ou até desaparecem também. E às vezes a gente está privando uma criança que ela já está curada daquela alergia. Porque não foi atualizada a ficha. Porque não foi atualizada a ficha. Então essa atualização é muito importante e válida, né, para a escola. E aí, Raquel, a gente já explicou o que é a PLV, como acontece aqui na escola. Somos preparados, né, para tudo aqui na parte do APLV, mas eu queria que você explicasse um pouco sobre quando acontecer um caso de uma reação, como que a escola está preparada. Esperamos que nunca aconteça, né? Mas quando acontecer, como é que a escola conduz essa situação? Sim, com certeza a gente está se cercando de todos os cuidados exatamente para evitar, né, que isso aconteça. Mas, assim, quando a gente gosta de caminhar bem perto dos pais, né? Então, os pais dos alunos alérgicos, eles são o nosso norte para nos orientar como deve ser o procedimento, quais os sintomas que a criança pode apresentar, né? Então, esse diálogo é sempre constante. E sempre existe como protocolo algumas medicações que, na maioria dos casos, as crianças que têm uma sensibilidade maior enviam na mochila. Então, toda a equipe fica ciente de onde está a mochila da criança, né, lá com o nome dele, para que todos possam agir rapidamente. A gente não sabe em que situação isso ia acontecer. Então, desde um professor de karatê até um auxiliar da coordenação, né, quem estiver mais perto tem que saber agir. Então, a gente fica sempre treinando a nossa equipe para estar preparada para um momento de emergência. Né? Seja acionar o pessoal da enfermaria para uma medicação oral, né? Ou, em último caso, uma aplicação de adrenalina. Né? Graças a Deus nunca precisamos passar por isso aqui, mas a gente fica sempre alerta e preparada. Inclusive, é importante a gente ter periodicamente alguns treinamentos, algumas simulações, né? Quando vem a equipe dos primeiros socorros fazer treinamento aqui, a gente preza por essa espécie de simulação para que realmente a gente esteja preparado para uma rota até um hospital, a carteirinha da criança, né? Um local de fácil acesso. Então, um conjunto de detalhes que a gente, como falou, né? Pede para não precisar usar, mas que a gente tenta estar preparado para isso. Sim, sim. E essa colaboração dos pais de informar qual hospital levar, né, também é bem importante, né? Eu acredito que até assim as prescrições médicas, porque normalmente quando uma criança tem uma alergia de um caso anafilático, o médico tem um acompanhamento e os pais passarem qual é a condução que o médico deu para esse momento também nos ajuda, né? E esse seu comentário me lembrou um aspecto muito importante, que é a alergia, às vezes ela não avisa que vem, né? Às vezes não, né? Sempre ela pega o pai de surpresa, né? Então, muitas vezes, essa alergia ela é desenvolvida ou ela aparece em um determinado momento da vida da criança. Então, o pai não sabia que a criança tinha o risco de desenvolver um choque anafilático e um dia ele desenvolve. Então, uma criança que a gente tem aqui hoje, que tem uma alergia, que não precisa hoje, né, nunca teve um choque anafilático, nunca precisou, nunca cogitou a possibilidade de precisar de uma caneta de adrenalina, a gente como escola também precisa estar atento que Deus nos livre dessa criança também manifestar esse sintoma. Sim. Então, os pais precisam levar
em consideração a importância do preenchimento da ficha, de estar informando a escola adequadamente, porque ele pode estar julgando que é uma alergia branda e essa alergia se tornar maior ou se demonstrar maior aqui no ambiente escolar, né? Ou então uma alergia a uma outra coisa que não seja um alimento, que a criança nunca demonstrou, manifestou e se manifestar aqui. Então a gente precisa estar preparado para isso e a gente precisa entender que os pais, a gente precisa pedir para os pais também nos munirem de informação, de estar com a carteirinha do plano, né? De nos fornecer essa estrutura que a gente precisa para agir. Verdade, essa cooperação dos pais faz toda a diferença para a gente, né? Então é isso. Foi muito bom conversarmos, né? Esperamos que tenha esclarecido para todos que o conhecimento, ele traz a evolução de tudo, né? Então, que a gente tenha gerado conhecimento hoje e que a gente possa evoluir mais ainda como uma escola referência de alergias, né, alimentares, APLV, aqui em Fortaleza.